Então, a atividade que nós desenvolvemos com o primeiro ano, ela consistia no seguinte: cada equipe recebeu um conjunto de 6 fichas numeradas. Esses números tinham magnitudes variadas, então não eram apenas números que estão no repertório dessas crianças, números muito conhecidos. Nós tínhamos números que variavam entre 3 e 1 milhão. Alguns números com um número com um algarismo, que era o 3, né? Alguns números com 2 algarismos, com 3 algarismos e o 1 milhão, que é um número bastante alto. Então, o que nós fizemos? Nós entregamos as fichas para as crianças e propusemos, primeiro, que elas brincassem livremente com essas fichas, né, explorando, vendo, e a gente observava se elas já liam algum número, como que elas... Nesse momento era um momento realmente de observar o que elas faziam com as fichas, né? Aí, no segundo momento, foi proposto que elas organizassem essas fichas e percebemos que todas as crianças conseguiram pelo menos identificar o menor e o maior número de todos, né? Embora o 1 milhão seja um número muito grande, mas ele é um número que elas podem não saber ler, mas todas já identificaram como sendo grande. Por quê? Porque tinha muito zero, porque tinham muitos números, como alguns disseram, né? E grande parte das crianças, inclusive, conseguiu colocar os números todos em ordem, com exceção do 26 e do 77, porque ambos tinham 2 algarismos, e aí algumas ficaram em dúvida, mas muitas delas, até numa intervenção oral, perguntando o que elas achavam que vem antes, se é o 26, né? Então lendo o número 77, pela oralidade elas já organizaram o 26 antes, vindo antes do 77. E depois, por último, foram propostas algumas questões falando sobre o significado que esses números poderiam ter. Então, por exemplo, eu perguntei o seguinte: um desses números mostra o número de pessoas que moram na casa da minha vizinha. Na verdade, eu não perguntei que número era esse, eu perguntei quais números vocês acham que não pode ser esse que mostra quantas pessoas moram na casa da minha vizinha. E aí foi interessante, porque muitas crianças já eliminaram aquele que é 1 milhão, mesmo não sabendo ler, porque ele tem muitos algarismos. Outros já tiraram, um aluno tirou 2010, porque ele disse que se referia a um ano. Então, assim, através dessa atividade, o que a gente pode perceber é o que as crianças já sabem sobre números, mesmo antes que a escola ensine sobre esses números. Quer dizer, que tipo de conhecimento essas crianças constroem interagindo com números que podem ser significativos para elas, como, por exemplo, o número de um ano, um número como 1 milhão, que é um número muito alto, o número 3, que aí já é um número, né, conhecido deles, inclusive em relação à quantidade que ele representa. Então, essa atividade ela não tem o objetivo de que as crianças tenham domínio desses números, mas justamente de observar o que elas conhecem já e colocar esses conhecimentos. Na verdade, o objetivo é fazer as crianças pensarem, dar algo sobre o que pensar e discutir em sala de aula.